Olá, pastor, graça e paz, pastor Marcos Luiz Lopes, conosco hoje aqui no Ao Vivo. Conheceu lá a rua, a travessa ali no Fonseca, onde a nossa família Benício vivia, né? Há bastante tempo, isso aí, coisa de 100 anos atrás, mais ou menos. Os Benícios tinham ali uma área grande naquela região ali da rua Manuel Benício. Estamos bem, pastor, graças a Deus, estamos bem. Não vencemos as cobras ainda. Ainda existe pelo menos uma ou duas circulando aqui pelo quintal. A região é uma região bem selvagem de Portugal, embora a gente esteja próximo de duas grandes cidades, né? Lisboa e Setúbal, mas é uma região bastante selvagem aqui. E dentro do quintal, bem pertinho de casa, passam assim quando elas passam a um metro e meio da porta, mais ou menos. ah, e quase todo dia a gente vê circulando aqui no quintal, do lado de fora, né, da casa. Então a gente tem que ter um certo cuidado, manter a casa fechada. Quando a gente abre e fica sempre alguém próximo à porta tomando conta, né? Vigiando, para não deixar entrar, né, dentro de casa. E aí logo depois então fecha-se a porta e ainda bem que não está fazendo muito calor. O verão só começa no sábado, mas por enquanto a primavera aqui tem sido bem tímida. Temos tido vários dias aqui com chuva e temperatura aí, às vezes chegando até uns 10 graus, 12, 14. Para carioca isso é inverno bom, né? Então, mas vamos em frente. Com cobra, sem cobra, Jesus pisou na cabeça da serpente e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos em frente. Pelo menos por enquanto não vamos sair daqui desta casa, nem daqui de Sesimbra, não. Vamos ainda estar por uns bons meses aqui na região de Sesimbra e muito provavelmente nessa casa. Não é fácil conseguir casa hoje em Portugal, seja no interior ou seja na região da Grande Lisboa. Há uma grande dificuldade em conseguir alugar um imóvel. Não é algo tão fácil. Mas então a gente segue na casa aqui, tomando os devidos cuidados e confiando no Senhor, aquele que nos guarda, não tosquenejará, aquele que nos protege, não piscará os olhos, né? Vai nos manter guardados, protegidos. E claro, da nossa parte também, procuramos tomar o máximo de cuidado possível com elas, né? O que a gente apurou é que não são do tipo cascavel, jararaca, surucucu, enfim, não são daquelas mais perigosas, mais venenosas, mais agressivas, mas são serpentes, são venenosas, se alimentam de ratos, lagartos, por aí vai, como as outras de modo geral. E sim, se picarem, vão criar um transtorno grande. Orem por nós. Enquanto estamos aqui, a comunidade de Zambujal de Baixo está sendo evangelizada. Conseguimos entrar em casas de portugueses natos, portugueses ligados à pesca, portugueses que não têm a menor ligação com nada do Evangelho de Jesus Cristo. Até o catolicismo, embora sejam pescadores, até o catolicismo, de alguma forma, é um pouco rejeitado. Embora por tradição estejam juntos, né? E nós estamos aqui, já conseguimos entrar em casa deles, contar a história bíblica para eles, e fazendo amizade. Ganhamos de presente aqui um dia desses uma bacia de morangos,
ganhamos sardinha, mais de 1 quilo de sardinha de presente aqui, ganhamos um prato de arroz doce, faz parte, as cobras fazem parte, e não temos como pensar em sair daqui agora não, temos que ficar aqui. A mim também, elas não são agradáveis. Não é um bicho que eu gostaria de ter nem como souvenir ou dentro de casa, não. É um bicho realmente muito estranho e complicado. Não é um bicho. É um bicho estranho mesmo. Mas Deus é conosco. Ore por nós, orem por nós. Hoje, finalmente, conseguimos fazer a matrícula na escola do Davi Miguel. Parece fácil, mas a burocracia é muito grande. Conseguimos ontem o agendamento no CEF para a próxima semana. O CEF nos agendou lá na cidade de Porto Alegre, que é na fronteira com a Espanha. Então nós estamos a mais ou menos umas 3 horas de carro daqui até lá. Mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos lá em Porto Alegre. E isso é muito importante porque vamos dar entrada na nossa documentação como residentes em Portugal. Então, deixamos de ser turistas, de ter o visto de turista, né, para sermos residentes. Então, faz parte, nós louvamos a Deus que o CEF nos procurou. Hoje conseguimos matricular o Davi Miguel. Daqui a mais, sem ser semana que vem, a outra, temos a expectativa de conseguir matricular o Marcos Antônio também. E em setembro é que começa o ano letivo, então só em setembro eles começariam a estudar. Mas já estariam matriculados e esperamos que tenha vaga. Tem que aguardar também o retorno, se vai haver vaga e qual escola da região que vai haver vaga. Oremos também porque há relatos de que há posturas, há comportamentos preconceituosos com relação a brasileiros, a filhos de brasileiros, em especial a evangélicos. Orem pelo Marcos Antônio, orem pelo Davi Miguel, que Deus esteja guardando eles a partir de setembro, quando eles estiverem na escola. Amém? Falando em oração, vamos orar? Nós estamos nessa live, fazemos esta live todos os dias, aqui agora são 19 horas e 42 minutos da tarde, embora quase 8 horas da noite, mas cada dia anoitece mais tarde, e é uma live que temos a ideia que dura em torno de 30 a 40 minutos no máximo. São 2 momentos de oração e uma reflexão da palavra do Senhor. Então eu te convido, você que está participando, seja muito bem-vindo, irmã Sônia, irmã Cirlei, minha sogra querida do meu coração, seja bem-vindo em nome de Jesus. Cada um que está conosco nesta tarde aí no Brasil, noite aqui em Portugal, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesta hora, Senhor, queremos louvar o teu santo nome, queremos te glorificar, te exaltar, te bendizer, reconhecer as tuas maravilhas, reconhecer o teu cuidado, o teu zelo conosco, a tua proteção sobre as nossas vidas. E no nome de Jesus, queremos, ó Deus, rogar que o Senhor, primeiro, aceite o nosso louvor, aceite o nosso culto de louvor, de adoração, um culto em que glorificamos o teu santo nome, um culto em que te louvamos, em que reconhecemos que a tua potente mão está sobre a nossa vida. Aceita-nos na tua santa presença, Senhor. Não por nós, ou não porque haja em nós alguma condição especial, alguma habilidade especial, mas porque a tua graça, a tua misericórdia é para conosco. Por isso nós pedimos, venha ao nosso encontro, nos acolhe, nos abrace. Todos nós carecemos que
que o Senhor nos abrace nesse momento, que o Senhor nos acolha, que o Senhor nos traga a sua santa presença, que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito. Todos nós carecemos. Que o Senhor cuide das nossas vidas, que o Senhor sare nossas feridas, que o Senhor console nossos corações, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor aprofunde a nossa comunhão consigo, que o Senhor nos defenda, peleje por nós. Precisamos de portas abertas, soluções a situações, problemas que se apresentam. E precisamos que o Senhor peleje por nós, que o Senhor nos dê a direção certa, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos revele sua santa vontade, a fim de que possamos sempre caminhar na tua direção, na tua presença, no teu Espírito. Fica conosco. E no abrir da tua palavra, no meditar da tua palavra, o Senhor nos dê a revelação dos altos céus. O Senhor fale aos nossos corações, o Senhor console o nosso sentimento, o Senhor nos fortaleça, nos anime e assim possamos ser entusiasmados, cheios do Senhor, do seu Santo Espírito, pela ação da tua palavra em nossos corações. Abençoe cada família, abençoe cada vida, abençoe cada igreja, abençoe cada ministério conosco nesta tarde, aqueles que entraram, que precisaram sair, que vão entrar, que vão assistir depois a gravação. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, dê livramentos, proteja, dê escape do mal, dê escape da perseguição, dê escape, ó Deus, do vírus, da enfermidade, e no nome do Senhor Jesus, o Senhor seja glorificado e faça exaltado a tua glória e o teu nome sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre essa família, sobre esse lar, para a tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Querido, te convido a transformar esta live numa sala de vídeo. Você pode transformar essa live numa sala de vídeo. Ela, daqui a alguns minutos, depois que acabar, vai estar disponível também no meu YouTube, no meu canal do YouTube, youtube.com/prmarcosbenício. Então você passa lá, se inscreve no canal e pode dali ter então o link para compartilhar as lives. Todas elas estão lá. Se você perdeu alguma, quiser assistir alguma live, todas elas estão lá também no YouTube. E eu te convido, compartilhe, transforme numa sala de vídeo esta live e vamos juntos, né, chamar mais pessoas para compartilhar conosco um momento de oração e de reflexão na palavra do Senhor. Falando na palavra do Senhor, nós estamos meditando essa semana nas cartas às igrejas do Apocalipse. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 18. Apocalipse 2, a partir do verso 18, a carta escrita à igreja em Tiatira. O que diz lá? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram,
caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As cartas do Apocalipse dão a ideia de que o reino de Deus, a igreja, ela convive, vamos dizer assim, em paralelo com a própria obra de Satanás. A Tiatira não é a única igreja, ao contrário, a igreja em Esmirna, a igreja em Filadélfia, Jesus diz que havia ali uma sinagoga de Satanás. E na igreja de Pérgamo, ontem falávamos da igreja de Pérgamo, é referido que havia ali um trono de Satanás. Agora, Jesus vem aqui em Tiatira e diz que há uma profetisa que profetiza por Satanás, há uma mulher que profetiza inspirada por Satanás, e que as pessoas que são seduzidas por ela conhecem as profundezas de Satanás. Então, você tem aí Éfeso, você tem Esmirna, você tem Filadélfia, você tem Tiatira. Me passa a impressão de que as igrejas, e consequentemente então o reino de Deus, está no mesmo plano ou num paralelo com aquilo que o inimigo da nossa alma também está fazendo hoje no meio do mundo. Como se, ao mesmo tempo que Deus esteja trabalhando e o reino de Deus esteja ativo, também o reino do maligno está trabalhando e também o reino do maligno está ativo. O maligno também não está dormindo, o maligno também não está descansando. Perdão. Quando nós olhamos, por exemplo, a parábola que fala do joio e do trigo, ela nos diz que de dia os serviçais passaram e semearam o trigo, e de noite os servos do inimigo semearam o joio, e ambos cresceram juntos. Não estavam em campos diferentes, não estavam em terrenos diferentes, não estavam em fazendas diferentes. Ao contrário, estavam crescendo lado a lado, a espiga de trigo e a espiga de joio. Uma plantada pelos servos de Deus e a outra plantada pelos servos de Satanás. E aí agora a gente chega aqui em Apocalipse e 3, 4 igrejas do Apocalipse, Jesus diz, olha, no lugar tal tem um trono de Satanás, no lugar tal e tal tem sinagoga de Satanás. No lugar tal tem uma profetisa, que é uma mulher que ela profetiza na inspiração de Satanás, e aqueles que seguem a ela conhecem as profundezas de Satanás. Bom, me dá a clara ideia de que nós estamos convivendo no mesmo plano. Ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando, o inimigo e os seus servos também estão trabalhando. E isso nos chama a atenção para o nosso dever de vigiarmos, de estarmos vigilantes, de sermos diligentes, de não bobearmos e sermos aplicados realmente àquilo que Deus está fazendo e aquilo que o Senhor nos chamou a fazer ou que nós nos propomos a realizar para Deus e para o reino do Senhor. Por quê? Porque se nós pararmos, eu não sei se os filhos do inimigo vão parar.
eu não sei se o reino do inimigo vai parar. Então, se eu paro, está garantido que alguém do reino de Deus parou. Mas eu não sei, não tem como garantir se no outro reino, no reino inimigo, se alguém também parou. Jesus apresenta a coexistência da igreja e do agir dele, e do reino dele, e dos filhos dele, e da obra dele, coexistindo com o trono de Satanás, com a sinagoga de Satanás, com os profetas do mal. Nós não estamos num berço esplêndido. Nós não estamos num reino dentro de uma bolha fechados, como se estivéssemos inatingíveis, inalcançáveis, como se estivéssemos, porque somos filhos de Deus, ou servos de Deus, ou é um pastor, ou é um missionário, então está imune a toda e qualquer coisa do mal. Não, não estamos. Isso não existe, de fato não existe. Nós coexistimos junto com o mal. Ao mesmo tempo que estamos servindo e trabalhando e buscando expandir o bem, o mal também está trabalhando, servindo, buscando expandir o mal. Nós precisamos, primeiro, ser diligentes, aplicados, precisamos vigiar, precisamos cada vez mais redobrar os nossos esforços, precisamos cada vez nos envolver ainda mais com a expansão do reino de Deus, porque o inimigo não está parado, ele está entronizado em muitas cidades, ele tem verdadeiras sinagogas, templos, ele é adorado, endeusado em muitos lugares. Aqui em Sesimbra tem, no alto de um monte, a gente brinca dizendo que é o portal do Thor, mas existe um local aqui no alto do monte onde muitas pessoas vão lá porque parece que lá se comunica melhor com espíritos e com ETs e coisas assim. Satanás está, meu irmão, por aí pelo mundo. Quem acha que ele está amarrado e que de alguma forma nós estamos imunes, está enganado. Nós precisamos nos unir cada vez mais a Deus. Quando Cristo escreve a sua carta à igreja de Tiatira, ele também deixa muito claro no texto que havia uma divisão naquela igreja. Havia um grupo dentro daquela igreja de Tiatira que estava sendo seduzido por esta Jezabel, e eu particularmente não acredito que o nome dela era Jezabel, mas Jezabel é uma rainha pagã, a mulher de Acabe, rei de Israel, que no passado fez o povo de Israel pecar de forma tremenda. Jezabel é ligada à prostituição, à imoralidade sexual. Jezabel é ligada à glutonaria, à bebedeira, à sexualidade desenfreada, desorganizada, sem parâmetros, sem limites, sem tabus. Jezabel é ligada à violência, à agressão, à agressividade física. Né? Ela diz, olha, eu vou te matar. Ela fala lá pro profeta, né? Olha, eu vou te matar amanhã, a essa hora você vai estar morto. Então é uma mulher violenta, agressiva. Jezabel simboliza, então, para a gente, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é carnal. Jezabel é a expressão do Antigo Testamento que traz para mim e para você a ideia de tudo que seja carnal, tudo que não seja espiritual, tudo que nos leve para longe de Deus, tudo que nos atraia para as satisfações físicas, humanas, mundanas e carnais. Muita comida, muita bebida, ao sexo livre e desenfreado, a violência física, a agressividade e por aí vai. Tudo que você imaginar que possa ser humano, físico, terreno, carnal, que pertença a este mundo, Jezabel está significando. Ela significa o adultério, a prostituição, mas também significa a agressividade, a violência, e também significa a sedução, e a glutonaria, e a bebedeira, e por aí vai. E Jesus diz, olha, há no meio da igreja de Tiatira uma mulher, esta Jezabel, e ela é tolerada por vocês. Do mesmo modo que Jesus falava Pérgamo, e ontem, quando falávamos de Pérgamo, dizíamos exatamente isso, que uma das repreensões de Jesus a Pérgamo
era que ela estava se unindo e tolerando o mal, ela estava abraçando as filosofias mundanas, não é humana, mas mundana. Filosofia humana é a própria filosofia, a psicologia, a sociologia, são filosofias humanas e em muitos graus elas são importantes também para nós, dentro do próprio reino de Deus e dentro do entendimento bíblico e teológico. Mas as filosofias mundanas são aquelas que valorizam, por exemplo, você pelo seu porte físico. Então você quer ser um homem metrosexual porque você quer ser cada vez mais bonito e mais charmoso e chamar a atenção fisicamente. Isso aí já estamos num plano de uma filosofia mundana. Ela vai valorizar o corpo curvilíneo e torneado de uma mulher. É uma filosofia agora mundana, já não pertence mais ao campo do saber intelectual e cognitivo, mas já alcançou agora o coração carnal do ser humano. E Jesus repreende a igreja de Pérgamo porque ela estava abraçando o dinheiro, ela estava se vendendo, ela estava seguindo caminhos mundanos. E agora Jesus vem a Tiatira e diz a Tiatira algo muito parecido. Olha, vocês estão tolerando no meio de vocês esta Jezabel que está seduzindo pessoas, está levando líderes, está levando gente no meio da minha igreja para o caminho da perdição, está levando para o caminho da sedução, da imoralidade, está levando para o caminho do capitalismo, do apego ao dinheiro, da valorização financeira, da valorização do poder econômico, da influência política. Como há, por exemplo, pessoas que valorizam o fato de ser amigo de fulano de tal. Não, porque eu sou amigo do fulano de tal. Conheço, por exemplo, uma certa pessoa que é muito interessante, ela se apresentava justamente assim, e era algo até, perdoa a expressão, ridículo. Ela se apresentava dizendo: prazer, fulano de tal, amigo pessoal de Beltrano. Era assim, espero que essa pessoa não esteja mais fazendo isso hoje em dia, mas era assim que essa pessoa se apresentava. Apertava a mão, cumprimentava, dizia: prazer, sou fulano de tal, amigo pessoal de Beltrano. Isso é uma valorização de um poder político, como se o nome do Beltrano, a quem ele dizia ser amigo pessoal, de alguma forma abrisse portas para ele, levasse aquela pessoa a quem ele estava se apresentando a tratá-lo melhor, com mais educação, a oferecer talvez um cafezinho, uma água gelada. Isso é a valorização de um poder político, de uma influência política, a valorização de um poder econômico. Quando nós temos uma pessoa na nossa igreja que a gente sabe tem uma condição financeira superior à grande maioria da membresia da igreja, e a gente dá a esta pessoa uma distinção que normalmente não daria se ela não tivesse aquele dinheiro todo. Jezabel estava dentro da igreja de Tiatira seduzindo pessoas e levando essas pessoas para um caminho mundano, um caminho que valoriza justamente a beleza física, a quantidade de dinheiro na conta, os relacionamentos, as amizades, quantas pessoas você tem na sua lista de WhatsApp e por aí vai. Quais os cargos, os títulos. Você, aí eu posso dizer, eu cheguei uma vez numa igreja e eu fui descaracterizado, né? Eu fui fantasiado, fui disfarçado de crente comum. Mas não teve jeito, de alguma forma eu tive que falar que era pastor. E aí a pessoa olhou para mim e disse assim: mas o senhor é só pastor? Foi exatamente isso que ela disse. O senhor é só pastor? Quer dizer, o senhor não é um bispo, o senhor não é um apóstolo, o senhor é só pastor? E aí eu respondi: olha, desculpa, mas para mim já é muita coisa. E, na verdade, eu acho que eu nem deveria ser,
mas Jesus não tem me deixado realmente fazer outra coisa na vida, não. Então, eu sou só pastor, como você diz. Jezabel continua presente hoje. Na minha igreja, na sua igreja, na minha vida e na sua vida. Jezabel continua presente hoje, querendo nos levar a valorizar essas coisas. Jezabel continua hoje querendo nos seduzir e nos fazer valorizar um corpo bonito. Claro que você deve cuidar da sua saúde, caminhar, se você puder fazer um exercício físico, faça. Isso é bom, não há pecado nenhum nisso. Mas quando você começar a parar na frente do espelho para admirar o músculo que você desenvolveu, alguma coisa está errada e algum limite foi rompido. Jezabel continua hoje no nosso meio, nos fazendo ser seduzidos pelo poder do dinheiro, pelo poder das amizades, pelos sobrenomes famosos que nós possamos ter no nosso WhatsApp, na nossa lista de amigos do Facebook. Jezabel continua hoje presente nas nossas vidas, tentando nos seduzir e nos levar a não considerar mais o ministério e o serviço a Cristo como o tudo na nossa vida. E aí existia um segundo grupo dentro da igreja de Tiatira, que Jesus deixa bem claro no texto. E Jesus diz, olha, eu estou vendo vocês. Eu vejo a fé de vocês, eu vejo o empenho, o trabalho, a dedicação, eu vejo o esforço de vocês. Jesus está vendo o remanescente fiel. Jesus está vendo os crentes fiéis dentro da igreja. Jesus está vendo aqueles que rejeitam os pratos, as ofertas. Jesus está vendo aqueles que dizem não e não se deixam vender e não tem preço, porque tem valores do reino. Jesus está vendo, percebendo e valorizando essas pessoas dentro da sua igreja. A tal ponto que Jesus diz a esse grupo assim, fiquem tranquilos, eu não vou colocar peso algum a mais nas costas de vocês. Está lá no texto. Não sei se você reparou. Verso 24 de Apocalipse capítulo 2. Na minha versão diz assim, digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Então, somente conservem o que vocês têm até o final, ou até que eu venha. Jesus nos enxerga. Jesus enxerga o nosso esforço. Jesus enxerga o teu esforço para não se deixar seduzir pelas coisas deste mundo. Jesus enxerga o teu esforço para não se deixar seduzir por aquilo que o ministério, o ativismo, a religiosidade, a estrutura denominacional, os cargos, o dinheiro, os salários, os nomes, os títulos, os postos denominacionais. Jesus enxerga quando você diz não, porque você prioriza e valoriza o teu serviço e o teu ministério para ele. Jesus está te enxergando. Jesus te enxerga quando você trata todo mundo igual, independente do dinheiro que a pessoa tenha na conta, independente daquilo que ela possa fazer ou retornar para você. Jesus te enxerga. Jesus te enxerga quando você rejeita o pecado. Jesus te enxerga quando você se esforça para se tornar uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um cristão melhor. Jesus te enxerga quando você se desvia do mal, quando você se esforça para se livrar de um pecado que você arrasta há muito tempo na sua vida. Jesus te enxerga. Jesus te vê quando você renuncia
a coisas que poderiam trazer a você prazer, satisfação, contentamento, e você renuncia a elas, porque você sabe que elas não são o plano de Deus para a sua vida. Ainda que elas pareçam boas, ainda que elas pareçam bênçãos, você sabe que elas não são o plano de Deus para a sua vida. E que Deus não tem um plano B, nem C, nem D. Deus tem um plano A para a sua vida, para você. E é este plano que você quer. Jesus te enxerga quando você está plenamente disposto a pagar um preço, a se doar, a abnegar, a renunciar a si mesmo, a matar o teu eu, a pegar a tua cruz e todos os dias de manhã repetir a velha história de Jesus e sua cruz na tua vida carnal. Jesus te enxerga quando você faz isso e diz: glória a ti, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia em me permitir ter uma cruz para carregar. Jesus te enxerga. E porque ele te enxerga, e porque ele te vê nessa situação, Jesus não coloca mais nada sobre você. Não coloca mais um peso, mais uma obrigação, mais uma cobrança, mais uma exigência. Não coloca sobre você mais um uso, mais um costume, mais uma doutrina humana e que você deveria obedecer para que todo mundo ficasse feliz e contente com você. Ele diz apenas o seguinte: conserve isso até que eu venha. Meu irmão, minha irmã, conserve o teu coração puro. Cada vez mais, no tempo que se chama hoje, nós somos chamados por Deus a abrir mão de manjares, como fizeram os jovens hebreus quando chegaram lá em Babilônia, e é relatado lá no livro de Daniel, que eles olharam os manjares do rei, olharam aquela mesa farta, aquela muita comida, aquela muita bebida, e consequentemente aquelas muitas mulheres, aquelas muitas ofertas, aquelas muitas facilidades para o pecado, e entenderam que se eles entrassem por aquele caminho, não demoraria, eles estariam longe, muito longe de Deus, do plano de Deus, do Espírito de Deus, da proteção de Deus sobre a vida deles. E eles renunciaram. Cada vez mais nós somos chamados a olhar esses manjares, esses banquetes, estas oferendas, estas disponibilidades e facilidades que chegam até a vida da gente. Às vezes você não precisa nem fazer esforço. Vem. E você é convidado a dizer: não, eu não estou aqui para isso, não me vendo por isso, não estou à venda e não posso trocar aquilo que Deus tem comigo, aquilo que Deus tem na minha vida, por um cargo, por um título, por um salário, por uma condição, por uma amizade, por um bom relacionamento, por um prazer de 1 hora ou 2 horas. Eu não posso fazer isso. Cada vez mais nós vamos encontrar uma igreja e viver uma vida como a igreja de Tiatira. Sempre vamos olhar e vamos ver um grupo que se deixa levar, que se deixa seduzir, que se deixa contaminar por esta Jezabel da igreja de Tiatira. Se deixa enganar pela ladainha dela, pela profetisa dela, pela a mensagem dela, que vem e diz: olha, não tem nada a ver, não liga não, tá tudo bem, se preocupa não, os tempos são outros, você vai gostar, vai ser legal, você vai ver só. Deus vai te abençoar lá também. E dizer: eu não quero pertencer a este grupo, eu quero pertencer ao grupo que ouve Jesus dizer: olha, eu estou vendo o teu esforço, eu estou vendo a tua fé, eu estou vendo a tua dedicação, eu estou vendo a tua entrega, eu não vou colocar sobre você mais nenhuma cobrança, mais nenhum peso. Guarde apenas isto que você já tem, que você já conquistou, segure firme até que eu venha. Porque, meu irmão, se não segurar firme, é capaz de sair pelos dedos e ir embora, e quando você vê, perdemos.
Que o Senhor Deus nos abençoe. Tiatira é para a minha vida e para a sua vida. Tiatira não é uma igreja de ontem e nem é uma profecia para a igreja de amanhã. Tiatira é uma igreja de hoje, vivida por mim e por você, no âmbito do reino de Deus, dentro da casa de Deus, circunspecto a uma denominação cristã evangélica protestante. Tiatira é para hoje. E para hoje nós precisamos dizer, Senhor, que eu não seja contado entre aqueles que foram seduzidos por Jezabel. Que eu não seja contado entre aqueles que foram seduzidos por Jezabel. Que eu não tenha duas caras, que eu não tenha duas imagens, que eu não tenha uma imagem falsa e uma imagem verdadeira, que eu não tenha a violência e a agressividade como padrão na minha vida, que eu fuja da imoralidade, daquilo que não vai te agradar, que eu não dê valor às coisas que este mundo dá valor, porque nós somos a contracultura. Nós e o Evangelho é a contracultura. Nós estamos no reverso e não seguindo a onda. Nós estamos no contrário da onda. Nós estamos no reverso da sociedade. Nós estamos naquilo que vai contra ao que, de um modo geral, todo mundo vai dizer, não, mas isso é o normal, isso é o certo. E nós vamos dizer, não, não é. Isto não é o certo. E continuamos aqui. Primeiro, firmes em segurar o que temos e nos segurarmos na presença do Senhor cada vez mais. E por outro lado, sempre dando a oportunidade àqueles que acabaram indo pelo caminho de Jezabel, que venham embora. Quem sabe esta live, de alguma forma, não acaba sendo assistida por alguém em algum lugar que possa compreender, eu me deixei seduzir por Jezabel, mas Cristo Jesus te dá a oportunidade de sair deste grupo e voltar a uma vida entregue, com todos os teus defeitos, com todas as tuas falhas e imperfeições, mas com o esforço diário de ser fiel àquilo que Jesus chamou a sua vida para realizar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pela vida de cada um conosco nessa tarde. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade. A tua palavra não está presa. A tua palavra está livre no nosso meio. E nós podemos compartilhá-la e com quem está perto ou longe, no mundo inteiro, a tua palavra está sendo pregada nestes dias. Obrigado. Obrigado a Deus pela vida de cada um, pela igreja, o ministério, a família, o lar de cada um conosco nesta tarde, nesta noite aqui em Portugal. Abençoe, Senhor. Nos dê a graça de sermos contados com o outro povo, não o povo que ouviu a ladainha e a cantilena de Jezabel, mas o povo que ouviu a tua voz, a tua palavra, que ouviu o teu Espírito. Como tu dizes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos ser contados entre o povo que ouviu o que o Espírito Santo está dizendo à igreja do Senhor Jesus na face da terra nesse tempo de hoje. Ajuda-nos, porque nós reconhecemos e sabemos, não há em nós nenhuma capacidade para isso. Não há em nós virtude ou habilidade alguma para conseguirmos fazer isso. É exclusivamente por tuas misericórdias, graça e compaixão que se renovam para conosco todas as manhãs que podemos ambicionar te servir, caminhar na tua presença e ouvir a tua palavra. Por isso, Senhor, fique conosco. Nos ajude em tudo isso. Rogamos no nome e para a glória de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Oi, Grazi, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda.
Que bom que você está orando por nós. Que bom que vocês estão aí orando por nós. Esse povo mineiro gostoso demais, sou. Que bom. Deus te abençoe. Você, sua família querida, Eli e os meninos aí em BH. Queridos, vamos ficando por aqui. Amanhã, no mesmo horário, às 15h30 aí no Brasil, 19h30 aqui em Portugal, estaremos aqui de novo, ao vivo, se Jesus não voltar até lá. Esta live estará gravada aqui no Facebook. Se você chegou no final, você pode assistir o início dela, rebobinar e assistir o início dela. E também daqui a alguns minutos estará disponível no meu canal do YouTube, youtube.com/prmarcosbenício. Passa lá, se inscreve no canal, assiste os vídeos, compartilha dali do YouTube pelo WhatsApp outros vídeos, tá bom? E nos ajude assim a compartilhar a palavra de Deus. Todos os dias de segunda a sexta, às 15h30, temos esta live em torno de 40 minutos, onde a gente faz dois momentos de oração e um momento de reflexão na palavra. E aos sábados, às 15 horas, nós temos uma live um pouco maior, 1h15, 1h20, onde a gente canta, louva, conversa, prega também uma mensagem, ora também, e aí só que é aos sábados às 15 horas, tá bom? Esperamos você aqui. Beijo do gordo barbudo, que Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus Cristo.